Inclua-me Podcast. Muito bem, gente, estamos então nessa quinta edição, o quinto episódio da primeira temporada do podcast Inclua-me. Essa é uma iniciativa do blog e canal do Teste Supremo. Estamos por aí desde 2012. Eu me chamo Neymar Borges da Silva e eu sou um cara com deficiência visual, baixa visão. E enfim, estamos tocando barco aí. Na edição anterior, quem pôde acompanhar, teve vários errinhos, algumas falhazinhas, né? Enfim, problemas técnicos e enfim, também de ordem psicossomática, digamos assim. Mas hoje vai rolar de boa, né? Então vamos lá. Inclua-me Podcast. Bom, o primeiro vídeo que eu postei depois do quarto episódio aqui do podcast foi um vlog onde eu repercuti a entrevista do Felipe Riboni. Enfim, uma entrevista que teve pouco mais de 1h30, tempo no qual apenas aí pouco mais de 5 ou 6 minutos foram dedicados para tratar das questões das deficiências, né? Enfim, está repercutido essa entrevista, meu entendimento acerca dela neste pequeno vlog aí que foi ao ar na semana passada, né? Também postei um vídeo, assim, uma brincadeira ali com o NVDA, né, cara? Recentemente aí a gente teve uma atualização do NVDA e eu aproveitei para mostrar no vídeo algumas coisas legais que a gente pode fazer com o NVDA puro, né? O NVDA Roots, né? O NVDA de fábrica, né? E, cara, foi bem legal, assim, então a gente mostra ali um pouco daquele conjunto de vozes que vem com o NVDA. Eu mostro também um pouco dessa coisa de troco uma ideia sobre um pouco sobre essas novas atualizações e tal. A gente faz assim uma crítica construtiva também, né? Eu acho que o mais importante também é que na segunda parte, ali mais próximo do final do vídeo, eu também mostro ali como doar para os caras da NV Access. Quero reforçar aqui com vocês aqui que os caras merecem muito, assim. O trabalho deles é muito foda, assim, é muito foda. O NVDA é de longe, hoje, no meu entendimento, talvez o melhor leitor de telas. Se vocês forem analisar tudo que o NVDA reúne, desde propósito, enfim, tem uma equipe de deficientes visuais ali, um trabalho que já vem desde, sei lá, acho que 2006. Nossa, o NVDA é muito foda, eu sou muito fã do NVDA, sou usuário mesmo de NVDA, enfim, né? É demais. Ainda ficando nessa coisa dos leitores de tela, vocês sabem que a gente tem uma luta aí já há um bom tempo, né?
com o Ubuntu desde a versão 16.10, que a gente, em alguns casos, a gente não consegue obter êxito no PTBR, né? Depois que eu publiquei o vídeo, lembrem que o link de tudo que eu estou comentando aqui vai estar ali na descrição do podcast. Assim, a dificuldade é, enfim, você ter o PTBR de bate-pronto, assim, né? Mas já teve colega aqui afirmando para mim, depois que acompanharam o vídeo, que acompanharam ali o problema técnico e tal, já teve gente dizendo agora recentemente que está conseguindo usar numa máquina real o Ubuntu no Orca com o PTBR. Eu ainda não testei este ano o Ubuntu numa máquina real, mas enfim, agora nós temos essa dúvida em suspenso, né? Então, na máquina virtual, onde eu esboço ali o vídeo, o problema é o mesmo e ali se perpetua, mas eu já ouvi de colegas aí que está rolando numa boa em máquina real. E por último, mas não menos importante, Toque para Falar foi o último videozinho que eu postei na noite de sábado. É uma opção muito legal, eu aproveito essa oportunidade aí do Toque para Falar, que é o item que existe lá na suíte de acessibilidade do Google, né? Eu aproveito esse pretexto aí para trocar uma ideia, né? Sobre acessibilidade, baixa visão e as coisas que a gente tem mais ou menos meio que disponível para nós, assim, né? Eu também dou algumas sugestões ali de uso. Enfim, eu acho importante, por exemplo, e isso eu falo no vídeo, que seria muito interessante para nós que houvesse no próprio Android o que a gente já vê no Google, aliás, que a gente já vê no Windows, que a gente já vê no iOS, enfim, né? Que seria uma lupa também nativa, né? Para os nossos, enfim, smartphones e tal, né? A questão é que desse pacote de acessibilidade do Google, que é bem bom, tá bem bacana, assim, ele não possui uma lupinha, né? E a gente tem várias Magnifiers assim na loja do Google ali, né? Na Play Store. E enfim, né? Mas o Toque para Falar hoje em dia é uma ferramenta imprescindível se você tem baixa visão, não conhece ele, enfim, assista o vídeo, acompanhe. Tem ali alguns links para algumas ferramentas que eu mostro. Enfim, gente, link para tudo isso aí na descrição do podcast. Vincula-me podcast. Eu sempre fui pessoa com deficiência. Eu nasci assim e eu não conheço uma outra maneira de viver. Eu não conheço uma outra maneira de andar por aí. Eu não conheço outra maneira de ver o mundo, né? Não seja essa. Então, no meu ponto de vista, o mundo tal como ele se apresenta para mim é um mundo absolutamente normal, sob o meu ponto de vista, né? Mas não é assim. Esse entendimento não é um entendimento universal, nem é um consenso, né, entre todo mundo que já nasceu com algum tipo de deficiência, né? Os níveis de adaptação
e de aceitação, eles vão variar de pessoa para pessoa, né? E vocês vão ter assim sempre algumas variáveis, né? Determinando o quão adaptado ou quão, enfim, integrado no mundo, na sociedade, na família essa pessoa vai ser, né? Nós também temos os casos em que as pessoas elas nascem e num determinado momento da vida delas, por alguma razão, essas pessoas acabam também vindo a se tornar pessoas com deficiência, né? Eu trabalho em hospital, na área de saúde, há 15 anos, né? Vou fazer 15 anos agora em 2020. E eu vi muita gente se tornar pessoa com deficiência. Acidentes de trânsito, enfim, brigas de rua, acidentes de trabalho, toda a sorte de ocorrências policiais, familiares, geram todos os dias novas pessoas com deficiência, novas pessoas que vão precisar ser acolhidas, que vão precisar ser atendidas ali na sua reabilitação, no seu retorno para a sociedade, pessoas que vão precisar ser atendidas nos seus direitos, pessoas que até então nem sabiam que esse tipo de coisa poderia existir. Num determinado momento, em função de alguma fatalidade, né, acabam tendo que procurar por coisas que até então elas sequer imaginavam que existia, né? No podcast passado eu falei muito sobre a questão militar, falei muito sobre a questão da doutrina militar, falei um pouco sobre a exclusão desse segmento da sociedade, enfim, sobre os processos de eugenia. A relação não foi muito longa, mas ela existiu, né, nesse podcast anterior. E vejam vocês que, tendo sido feito esse podcast de forma totalmente espontânea, na semana seguinte, mais especificamente alguns dias antes ali, eu não lembro quando eu gravei o podcast, acho que foi no dia 17. No dia 18, um jovem que havia sido baleado, enfim, por policiais de serviço numa favela no Rio de Janeiro. Esse rapaz ele havia sido alvejado, né, por fuzil, né, por tiro de fuzil, né, e acabou se tornando um cara paraplégico. Esses policiais foram a júri, né, e foram inocentados. Inclua-me podcast. Eu acho que, infelizmente, a gente já está acostumado, e não é de hoje, né, com esse tal jeitinho brasileiro, com essa coisa de sempre procurar facilitar para o meu lado, né, e me dar vantagem em qualquer circunstância, e acima de tudo, independente da área, né?
a gente acha que existe uma tendência a ser menos em determinado lugar, e, enfim, né? Mas não é diferente para os militares também, né? Eles chamaram isso, essa noção de erro, de legítima defesa imaginária. Imaginem vocês, legítima defesa imaginária. Demais, né? Eu vou postar aqui abaixo, óbvio, o link para a matéria, para que vocês possam ler, acompanhar essa questão do julgamento dele, né? Mas eles ficaram arrasados no julgamento. As artimanhas utilizadas, sei lá, o fato do julgamento ter sido feito na esfera militar e não na civil, né? Como as coisas são encaminhadas aqui no país, como as coisas são feitas de maneira a humilhar os mais pobres, né? De qualquer forma, temos então mais um triste exemplo, né, do surgimento de uma pessoa com deficiência pelas mãos do próprio Estado, através de uma política pública de combate à violência totalmente equivocada, né? Isso, na minha opinião, lógico, né? O Brasil nunca foi de dar flores para bandido. O Brasil nunca pegou leve. O Brasil sempre atirou primeiro. Sempre, né? Nunca houve um relaxamento, nunca houve né? E o mais triste é que nós, pessoas que procuram dar um pouco mais de lucidez para essa política, né, de combate à violência ridícula que nós temos aqui. Eu sinto nojo da expressão guerra ao crime, por exemplo, guerra às drogas. O que é isso, né? Quando é que a gente vai parar de fazer a guerra e tratar desse tema com inteligência? Inclusive com a inteligência que esse tema merece, né? É que nós vamos parar de tratar a população como suspeitos, né? E passar realmente a defender a população, né? É que a gente vai ver o cidadão sendo respeitado, né? E não humilhado por essas forças aí, né? Eu me compadeço muito dos cariocas, principalmente dos colegas com deficiência que moram no Rio de Janeiro, principalmente que moram nas favelas, nos lugares mais pobres. Eu tenho amigos do Rio de Janeiro, e enfim, são pessoas que têm que estar se cuidando o tempo todo dos bandidos e da polícia, dos bandidos, da polícia e do exército. E nossa, que não tem a favor de si sequer a justiça, sequer o Estado, né? Tragédia. E aí nós acabamos por ver essas coisas ridículas acontecerem diante de nós. O garoto teve a sua vida destruída. Enfim, o argumento é que o policial em questão, o soldado em questão, o cabo em questão,
estaria inserido num contexto de política de combate ao crime equivocado, onde ele foi tirado de um contexto e colocado num outro contexto onde ele não tinha treinamento, né? Então este soldado ele seria uma vítima, mas saca, né? Que vítima é essa que sentou o dedo no gatilho? Que vítima é essa, né? É como essa falácia da diminuição da criminalidade, né? Não levar em conta os crimes cometidos pelas forças militares aqui do Brasil, polícia, exército, enfim, né? É desonesto também, né? Por que não considerar crimes cometidos pelas forças armadas e pelas polícias? Por que não? Por que não considerar criminosa toda e qualquer ação que não visou ali defender o bem público, não visou defender aquelas pessoas ali, né? Hoje nós temos todo um núcleo governamental formado por militares. Então nós tivemos uma inversão de valores. Hoje nós temos militares mandando em civis, quando o certo é o contrário. O certo são civis mandando nos militares. Eu não gosto dessa noção de mandar, né? Mas eu acho que você tem que se subordinar à autoridade que bota a tua farda no teu corpo, que bota a arma na tua cintura, né? Que te dá uma viatura. Quem faz isso somos nós, a população civil. É assim em qualquer país decente do mundo, né? Você imagine um civil, um militar americano querer piar mais alto que um cidadão americano. Não acontece isso, né? Isso não acontece com o inglês, isso não acontece com o francês, né? Isso acontece aqui em países subdesenvolvidos, né? É curioso esse fenômeno nosso. Claro que está ligado a um período evolutivo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, essa noção que a gente tem de democracia veio de 89 para cá. Então, sei lá, a gente teve a abertura política em 85, mas o primeiro político eleito pelo voto direto do povo na nossa história recente foi o Collor. Então, em tese, ainda é recente para nós, né? Então, mas ainda assim a gente tem esse garoto alvejado por um fuzil, está agora uma cadeira de rodas, mas a vítima para o Estado brasileiro foi o soldado que puxou o gatilho. É demais. Inclua-me podcast. Bom, gente, então é isso. Esse episódio foi um pouquinho mais curto. Peço a vocês desculpas por qualquer falha aqui. Estamos ainda aprendendo a lidar aqui com toda essa questão de lidar com essa edição, com a gravação. Não é um ambiente ainda amistoso, né? Tem a questão da acessibilidade, do jeito de fazer, mas enfim, estamos aprendendo, estamos num processo de aprendizado, né? E eu fico muito grato aí pela paciência de todos. Eu quero lembrar também que o conteúdo de tudo que foi citado aqui, a gente vai ter sempre ali os links, né? Bem como também os links para as plataformas onde você pode encontrar o Inclua-me. Caso você esteja ouvindo isso pelo YouTube, saiba que a gente está presente no Cashbox, no iTunes, enfim, no Spotify. Em breve, aí, nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou adicionar outras plataformas aí, né? Temos também boas perspectivas de conteúdo relacionado a software livre, passe livre, esporte. Então, fique acompanhando aí comigo o conteúdo do Inclua-me. Obrigado por tudo. Até a semana que vem. Um forte abraço a todas, a todas. Tchau, tchau. Inclua-me podcast.